brada, eu estive a pesquisar. Essa cena é um vinho, brada. Compraste um vinho, Exatamente. compraste uma marca de vinho. O deal é diferente, não é exatamente uma compra, mas digamos que estou associado assim, estou associado à Sograp, que é a maior produtora de vinhos de Portugal. A Sograp é detentora de vinhos como Mateus Rosé, como Carlos Ferreirinha, Gazela, e eu estou especificamente com a Sograp para os vinhos Herdade do Peso. Então é Sossego, Trinca-Bolotas, etc. Então tenho trabalhado nisso desde a relação com o próprio enólogo que fez os vinhos, a própria relação administrativa para a distribuição dos vinhos, posicionamento e essas coisas. Então, posso aqui arriscar que esse master é deles ou mesmo ser uma parceria onde você está tipo no papel de artista, influencer, rapaz propaganda e ganhaste muito dinheiro com isso? Essa última versão as vendas subiram. Desde que eu comecei a fazer aí as coisas, inclusive ano passado fui convidado e estive em Portugal, em Cascais, por causa de um evento que nós patrocinamos. Eu estive lá exatamente por causa do trabalho que tem feito com a Herdade do Peso agora. Direcionando, já sabemos que dinheiro há, entende? Dinheiro há, isso é, acho que é um sossego na música que tu procuraste há muito tempo, estás a ver? Tu és daquele gajo que eu caracterizo que faz aquele concerto onde vão 1000 pessoas que cada um paga 100 euros, em vez de ser aqueles concertos de 8 euros, estás a ver? Acho que a tua cena é uma espécie de, não digo Frank Ocean, porque esse gajo ficou preguiçoso, mas é uma espécie de Kendrick Lamar antes do beef. Tipo... Como é que tu vês o teu posicionamento tipo, na cena musical? Não, é mesmo essa. Eu sou muito de experiências. Eu sou um artista que leva o seu tempo. Os meus álbuns acabam tendo um tempo médio de produção, com exceção de Redirecionando, que eu fiz quando estava nos Estados Unidos. Os meus álbuns mesmo têm um tempo médio de 2 anos aí a cozinhar, em conceito, em fazer essas coisas, e vou fazendo as minhas. Tendo o meu tempo, sentindo a coisa, desenhando. Então, isso se reflete também na experiência que eu tenho que passar depois na apresentação ao vivo. Por exemplo, os meus tempos de Bahia, eu tinha especificamente julho, porque julho eram 5 sextas-feiras, eu mês por norma tinha sempre mais sextas que os outros meses, e era sempre muita coisa conceptual. Por exemplo, já no Bahia, as minhas edições eram se calhar as poucas, não as únicas, em que um artista tinha uma credencial, coisas básicas, né? Mas que não eram tidas como tal, e que havia uma pequena decoração e tal. Então sempre procurei que as minhas coisas tivessem aqui algum conceito e girassem em torno disso. E nas experiências, por exemplo, nós tivemos uma listening session agora deste LP, e uma particularidade é que toda a gente que foi convidada para a listening session, estamos a falar de mais de quase 100 pessoas, 100 e tal pessoas, tinham obrigatoriamente uma taça de vinho Sossego, à escolha delas, branco, tinto, rosé, para que acompanhassem a sessão de escuta com o vinho que eles estavam a consumir. Então procuro sempre tornar a minha arte desta forma, uma experiência a todos os níveis. Focando no tipo de vinhos, esse sossego, branco, rosé, tinto, e qual deles caracteriza para tipo de espírito, ou estado de espírito que estás a levar hoje da tua vida? Hoje em dia, honestamente, o branco requer ser consumido com mais frescura, é mais frutado. A minha vida hoje em dia tem sido mais doce, mais frutado, é mais explode os sentidos, tá a ver? Para mim, eu acho que é mais o branco, mais leve. Ok. Em termos de participação, tens o Enzo, Aristóteles, né? Não, Aristides. Aristides. E tem, eles são os produtores. Tens vocal, tens o Marcos, o Keita, o Misha, Star. Há um gajo que falta aqui, antes de te perguntar sobre esses, mas há um gajo que trabalha contigo desde que você nasceu. Onde é que ele está?
Onde é que está o teu Kennedy? produtor? Tá Yeah, lá, onde é que aí. está o Kennedy? Acho que Ele não produziu. Neste LP ele não produziu, mas misturou, masterizou e tem ali a voz numa das músicas, que é a música que eu tenho com o JT. Sim, eu mudei o título da música e ele deu o ar da sua graça. é a vida que lhe afastou desse projeto, ou tu é que sentes a necessidade também de procurar novos atos? Apesar do Enzo ser da mesma espécie, da mesma escola, a ver? Sim. Há um upgrade e não há upgrade aí, na verdade. Sim, sim. Na verdade, se calhar não foi algo que foi anunciado de forma pomposa, mas ao longo dos últimos tempos, meses, no ano passado, eu tomei uma decisão e juntei-me à Swahililândia. Então, hoje eu estou agenciado por um grande brother, que é o Damani, e então, desde a minha entrada a Swahili, nós fizemos alguns concertos e etc., mas não havia ainda um trabalho que havia sido feito. Então, o que eu decidi nesse projeto foi, o Elzo é produtor da Swahililândia, why not? Vamos fazer um trabalho em que vamos explorar. Eu desafiei o Elzo desafiou a mim com os beats e eu desafiei os meus convidados com o tempo de execução das gravações, e no final entregamos a quem me conhece, quem sabe qual é o pitch da minha voz, onde é que ela tem que entrar, qual é a rapidez que tem que fazer, o efeito, enfim. Entregamos a Kennedy para gerir. E a escolha das colaborações vocais, estás a ver? Eu sei também que, eu vou ser sincero, tu pertences à elite do underground de Angola, estás a ver? Essa é a verdade, estás a ver? Existem os undergrounds, estás a ver? Yeah. Mas existe a elite dos undergrounds, estás a ver? Que é tipo aqueles gajos que só trabalham entre eles, estás a ver? É como... Pá, não sei se isso ainda continua assim, mas tipo, pela idade que eu tenho, pela idade que eu acompanho tipo, a música angolana, tenho noção de como funciona essa cena, tá a ver? Essa continua a ser a base de escolha de quem participa e quem não participa? Mais ou menos. Eu sou uma pessoa mesmo de energias. E feliz ou infelizmente, há um padrão. Nas pessoas com quem me identifico e com quem tenho aqui alguma afinidade, acabam tendo também um padrão do seu posicionamento musical. Então dá sempre a perceber, dá sempre a impressão de que nós somos todo uma crew, né? Mas é mesmo uma questão de, bateu, vamos fazer. Vou dar-te um exemplo. Eu, apesar de ser do álbum passado, o Kamau, a primeira vez que eu abordei o Kamau foi em 2013 e já naquela altura ele estava disposto a fazer uma música comigo. E naquela altura eu é que falhei com o Kamau, porque estás a ver aquelas cenas de encontras o Jay-Z, lhe pedes participação, ele diz, está fixe, vamos gravar, mas depois não tens nada afinal a música, só pediste sem querer e de repente aceitou. E eu nem sequer estava numa fase extremamente inspirada e tal, e ficou. Então quando voltei a abordar o Kamau, ele voltou a aceitar, já 7 anos depois. E então, mas a energia sempre esteve aí. Então não é alguém que conviva comigo, mas é alguém que conhece a minha música, conhecia a minha música, ou com quem me identifiquei, com quem ele identificou. Então foi o que aconteceu neste projeto. Nesse projeto, naturalmente, Keita Mayanda, Marcos é alguém que é moçambicano da nossa família e já participou em 2 músicas no Negro, voltou a participar em 2 músicas aqui. Eu acho que nesse álbum as 3 grandes surpresas seriam o 12 Furos. No entanto, o 12 Furos é alguém, aliás, a crew toda, os Seketche, mesmo quando eles começaram, era algo mesmo diferente e lembro-me na altura que eles atuaram, acho que era na Canjala, foi a primeira altura que eu conheci-os pessoalmente e houve aquela energia, eles curtiam do que eu fazia, eu disse, a vossa cena tem uma cena diferente, tem um sabor diferente e é mesmo diferente e eu gosto. Então eu sei que já naquela altura tínhamos essa cena e depois naturalmente fui desenvolvendo aqui uma relação adicional com o 12 Furos, que me levou então a convidar. Na verdade o 12 Furos
quando eu mostro o Bi, foi o Kratos, eu estava a pensar nele, mas meio que tinha medo de dizer que era ele uma das pessoas que eu queria para a música. E foi o Kratos que me disse, pô, grande som para o 12 Furos fazer o coro. Eu disse, não, um coro não, ele vai fazer a música, vai fazer uma estrofe. Porque a música em si é um skills, né? É mais de habilidades e tal, e calhar não era o registro em que as pessoas, né, estavam à espera de ver o 12 Furos naquele tipo de trap. Então, foi uma das coisas. O Misha Star e o JT foram pessoas que eu acompanho. Eu ouvia o trabalho, mas não conhecia, nunca tínhamos interagido. Foi o Superboy que conectou-nos, disse, olha, eu acho que esse beat é para o JT, eu acho que esse beat é para o Misha. E fizemos, e eles responderam aquilo numa velocidade fantástica, numa qualidade que para mim é muito, muito, muito interessante. Uma parte aqui, o 12 Furos é tipo, comparando assim com alguém que eu posso ver, é tipo Tyler, the Creator no tempo dos Old Future? Yeah. Eu acho que sim. E ele é fiel à cena dele, estás a ver? Mas tipo, assim um bocadinho de advogado do diabo, achas que é um gajo que consegue chegar e se afirmar nesses vários mundos do hip-hop angolano, ou está a viver um momento, mas depois vão continuar os de sempre, estás a ver? Porque é isso. Tipo, o hip-hop angolano é isso, tipo, aparecem bués, estás a ver? Depois, quando passa a época, sobram aqueles 5, 6 de sempre. Tipo, isso acontece com boa gente. Tipo, no teu feeling de artista, está no mercado há muito tempo, achas, tipo, que, não digo o Sekets, tipo, o grupo em si, mas ele, como rapper, vai conseguir se afirmar nesse mercado estranho angolano? Eu acho que sim. E uma das coisas que vai garantir que ele se continue a afirmar é ele manter-se consistente. Porque ele, nesse momento, está numa faixa que é expressivamente, de forma bem relevante, quase só ele está nessa faixa. E o que pode acontecer é surgirem pessoas influenciadas por ele e fazer a mesma coisa. E é a velha história que todos nós passamos. Às vezes a cópia acaba tendo mais relevância que o original, né? Então, é o máximo que eu estou aqui a antever que pode, eventualmente, num caso de pessimista, acontecer. Mas eu acho que se o 12 Furos, de repente, tentar sair da faixa dele para ser igual a todos nós, ou alguns de nós, aí ele pode, eventualmente, perder a tal relevância, né? Porque, neste momento, é dos poucos rappers que, daquela forma mesmo muito simples, muito sem rodeios linguísticos, sem palavreado caro, sem duplos e triplos, sem trocadilhos, consegue facilmente representar a voz da periferia ativamente. Obviamente nós temos muitos artistas a fazer isso, mas assim, de forma relevante, que está em palcos onde os comerciais estão, onde o rap mais trap está, onde o underground está, é das poucas pessoas que tem sido transversal e da faixa etária, né? Nessa faixa etária. Brada, nas minhas pesquisas diz que o EP foi gravado em 3 semanas, isso é verdade? Ou o ritmo foi outro e há alguma história particular tipo nessa gravação? Não, foi feita, na verdade nós temos isso pronto, acho que foi em abril, até abril, uma coisa assim. Em termos de gravação foi tudo muito fluido. Aquilo foi inicialmente a primeira música, houve aí algumas alterações e isso tudo conseguiu acontecer em 3 semanas, incluindo a música O Apogeu, que é a música onde eu tenho o Hernani, 12 Furos, o Fedilson. Inicialmente a música era eu, o Misha e o Hernani. E era suposto então fazermos um remix com mais artistas, que incluía o Fedilson e outros. Só que depois, por causa desse processo de que nós partilhamos a música numa quinta e era para gravar num domingo, sobreviveram 2 e dissemos, em vez de fazer um remix com mais 2 artistas, vamos mesmo já colocar todos e essa fica já original e única.
Então vamos colocar. Então a dinâmica foi mesmo essa. Foi o Keita, eu apresentei a música numa terça-feira, numa quinta-feira o Keita tinha a letra de manhã, mandou-me um áudio, no domingo nós gravamos. E no domingo em que nós gravamos, eu gravei a música com ele, gravei uma Maldita Fama. No dia em que eu gravei a música com o Fedilson, no 12 Furos, gravei mais, acho que gravei mais duas ou três. Então, aceleramos aí o processo, foi tudo muito, muito, muito suave. Okay. Mais um parênteses aqui. Em termos de business, tu primeiro fechaste o álbum, depois foste negociar com a Sograp, ou já existia tipo no contrato de rapaz propaganda, olha, tens de fazer uma cena para nós? Como é que foi? Não, foi diferente, na verdade. Nós, durante o ano, isso já por alguns 2 ou 3 anos, já organizamos uma coisa que é o Rota do Sossego. A Rota do Sossego é, na verdade, uma dinâmica que envolve, a última, houve 17 restaurantes diferentes, em que eles servem uma taça de vinho, à escolha do cliente, sossego, né, à escolha do cliente, e um petisco. E isso é vendido tudo a 5.000 kwanzas, independentemente do restaurante ser um restaurante premium ou não. Então nós temos por nome 17 restaurantes, temos um passaporte que as pessoas, à medida que vão passando pelos restaurantes, vão colocando os stamps, e tem também o e-Kwanza como uma forma de pagamento digital, que é também um produto que eu dirijo. E o que eu decidi fazer era continuar essa rota, né? Continuar essa dinâmica e levar para a música. Então eu disse-lhes, olha, eu estou a preparar isso, mas naturalmente não vai sair a tempo da Rota do Sossego. E também foi um bocado do que impulsionou a velocidade da coisa. Eu queria que saísse naquela altura, mas depois de nós gravarmos, eu estava tipo, não há necessidade de fazermos com pressa, não há necessidade de fazer um overlap da comunicação. Então, Sograp, esse é o meu plano. Vamos fazer o LP, eu gostaria de fazer dessa forma, mostrei-lhes os bolsos e tal, super concordaram, e depois o plano todo, ou seja, quase todas as aparições que eu fizer em nome do Rota do Sossego vai sempre envolver vinho, vai sempre envolver vinho de graça, vai sempre envolver uma dinâmica que leva as pessoas a conhecer a marca especificamente, a comprar mais e a consumir mais. Apogeu, Maldita Fama e Brinde Final são tipo as minhas faixas, estás a ver? Quais são as faixas que tu destacas? Maldita Fama é uma delas, definitivamente. Rota do Sossego também. Maldita Fama, Rota do Sossego, e são as duas que eu vou destacar, porque apesar de eu amar todas, eu amo mesmo todo o LP, mas vou destacar as duas, porque o Rota do Sossego, eu gosto muito de fazer cenas com Keita. Eu sinto que todas as músicas que eu gravei com Keita são cenas diferentes, né? E esta específica, se tu reparares, o meu flow foi propositadamente para outro sítio, né? Eu, quando vi o beat, disse, eu tenho que gravar algo que pareça que eu estou a descompassar, mas tu vês-me, estou sempre lá, só estou a ir para lá de forma diferente, mas continua na métrica. E eu fui fazendo aquela cena, o meu drop foi diferente, desafiei a mim mesmo a fazer algo como se eu estivesse a cair, mas não estou a cair, mas não estou descompassado também, então estou a fazer, e o resultado daquilo para mim foi extremamente fixe. A abordagem do Keita naquela música, como alguém que mostra-se que está focado em família, em negócios, em etc, ou seja, essa faceta que ele trouxe para a música, para mim foi uma cena gira. Se calhar tu estás aí à espera que os gajos vão falar de problemas sociais do país, não que não existam, mas é uma abordagem que se calhar as pessoas não seria diferente de ouvir, e estavam-nos a ouvir agora de forma diferente. Eu, em princípio, a justificar que o facto de vocês não me terem ouvido não significa que eu não tivesse a gravar, não tivesse a curtir aqui onde eu quero estar. E depois o Maldita Fama. O Maldita Fama tem uma história muito particular. A música original, não é música original, o coro já existia pelo Marcos. O Marcos escreveu o coro e a música tinha uma vertente diferente. A música era sobre uma mulher.
era mais ou menos Maldita Dama, não é? E ele uma vez apresentou o coro e tal, eu disse, eu quero muito essa música. Mas como também não quero problemas em casa, estou muito bem casado, não é Maldita Dama, vamos fazer uma coisa diferente. Então eu transformei a música em Maldita Fama. E o processo todo, o fato do beat ser bem bossa nova, o beat foi tocado, fui muito específico ao pedir que fosse daquela forma e o resultado final para mim foi esplêndido. São as minhas duas músicas. Uma pergunta chata, entende? Tipo, eu não quero chamar o povo de burro, mas é nessa direção. Você acha que, tipo, que o nosso povo, que tem consumido tudo, estás a ver? Acho que um dos grandes problemas do nosso povo e dessa elite da underground existir é o povo, estás a ver? Tem consumido tudo, tem misturado tudo, que o fã do NG de manhã, eu estou fã à tarde, a ver, com o mesmo choro, a ver, com as mesmas flores, com tudo. Tu achas que nessa narrativa do EP, com esse mapa de emoções, o público vai conseguir interpretar essa rota sonora? Ou realmente um EP para a elite que tem aquele dinheiro para beber o seu vinho, para se reunir e... onde eu quero chegar, né? Perfeitamente. Não, eu acho que é transversal, honestamente falando, eu acho que é transversal, e porque o LP, se fores olhar como um todo, tu tens a mim, muito pessoal, estou ali a abrir-me, mas há espaço, como há sempre nas minhas músicas, e eu procuro sempre criar esse espaço, mas há espaço para as pessoas entrarem no vagão e identificarem-se e de alguma forma falar por elas. Obviamente que quando eu vou fazer uma música, principalmente quando é muito pessoal, naturalmente eu estou a pensar em mim, não é? Estou a pensar em mim, estou a pensar no que eu sinto, estou a pensar na oferta que eu tenho para dar, mas ao mesmo tempo eu sinto que o LP tem espaço para tudo. Se tu ouvires a estrofe do 12 Furos, e tu ouviste, tens a ele abordar aquilo de uma forma muito diferente. É uma música que o coro está a dizer, sei lá, os teus niggas arrumam bode enquanto os meus organizam a live e pá, e tu estás aí tipo um carro baixo, tipo maná, mas é do tipo, é o feeling de quem está a dropar, mas depois tu ouves na estrofe cada um a expressar a sua cena, e tu tens um das furos a dizer, o meu problema não é contigo, é com o teu pai que mata a minha gente, incompetente, governa mal e blá blá blá. Ou seja, tu tens nesse LP todos esses moods que ajudam as pessoas a se encontrarem, a decidirem onde é que querem estar e onde é que estão, onde querem estar e perceber onde é que nós estamos. Estás a ver? Então eu acredito que o LP dá espaço para isso. Não é de todo um LP de sofrimento, mas é um LP em que eu me exponho, em que eu dou a minha visão com relação à fama, eu dou a minha visão com relação ao fato de eu ter mudado, em que eu dou a minha, de me ter tornado pai, e que eu dou a minha visão com relação ao que eu sinto com os rappers que eu mencionei no Apogeu e no Dominó, e a minha posição de mim como artista, e qual é a minha posição, apesar de as pessoas acharem que eu estive afastado ou por exemplo, pronto, terem me afastado durante algum tempo. Nada, posso dividir essa cena, seria o intervalo, estás a ver? Acho que o EP é boa daquela cena que o pessoal precisa realmente ouvir, estás a ver? Eu acredito que sim, há artistas para todos os nichos, apesar de querermos chegar a todos, há todos que não têm ouvido para nós, estás a ver? E tu és boa desse tipo de artistas, estás a ver? Yeah. Eu vou entrar um bocadinho tipo, nessa segunda parte, que é um bocadinho tipo esse brada que se apresentou tipo, no hip hop angolano, boa da cedo, um gajo que olha, o exemplo bué da parvo. Quando o pessoal elogia o Israel porque lançou um livro aos 20 e poucos, eles falam, brada, respeitam. Há pessoas que lançaram antes, tá a ver? Tá a ver? Yeah. E sinto-me bué contente por tu ainda fazeres parte tipo, da minha geração, estás a ver?
os teus empreendimentos, acho que estás dentro daquele lote que, e quem for inteligente percebeu que ia dar certo bué cedo, não só pela família de onde vens, não só por quem são os teus irmãos, estás a ver? Acredito que tipo, é bué, aquela inspiração para bué de gente que sempre cantou a sua realidade, estás a ver? E então, tipo, essa introdução toda é para entrar tipo, na tua vida pessoal e profissional. Estás a ver? Brada, claramente que o hip hop, a música continuam tipo, no teu ADN, estás a ver? Mas há uma evolução, estás a ver? Tipo, há uma evolução, falaste do Keita, brada. Man, há uma evolução, estás a ver? Falaste do Damani, há uma evolução, tipo, percebes? É essa elite que eu estou a falar, percebes, brada? Certo. Como é que tu descreves essa tua evolução, tanto pessoal, musical e profissional? Assim, honestamente, quando eu faço o exercício de olhar para onde eu estava quando fiz determinada coisa e hoje onde estou, assim, de forma muito transparente e sem tentar parecer qualquer outra coisa, mais ou menos, eu tenho a sensação eu vos avisei, vocês é que me viram de maluco. Porque durante as minhas músicas, desde o mixtape CX e à medida que eu ia fazendo, eu sempre disse, eu quero ser, eu vou ser, eu quero me libertar, eu quero ser isso, eu vou fazer isso. Eu lembrei-me, tem uma música que eu fiz com o Nico, foi uma cena que eu escrevi no estúdio. Estamos a falar de mais de 5 anos, 6 anos atrás, em que eu disse, estive a revolucionar o rap, agora vou pegar na economia. Disse isso há 6 anos. Eu hoje estou na vanguarda de uma das maiores carteiras digitais do país. Estás a ver? Então, ou seja, na perspectiva de que eu, no final do dia, eu avisei, mas as pessoas, é mais fácil as pessoas verem como, ego tripping, está a sonhar, mas são coisas que eu manifestava, mas não manifestava só ao ar, eu estava efetivamente a trabalhar nisso, estava a construir, estava a direcionar a minha vida para cada um destes caminhos. Então, eu descrevo a minha evolução como, em grande parte, 70%, 60% arquitetada ou sonhada e trabalhada, e depois os outros 40% foram consequências muito melhores até do que eu esperava, que foram acontecendo fruto do meu posicionamento, de estar no sítio certo, na hora certa, de falar com as pessoas certas, de estudar as coisas certas, de investir tempo nas coisas certas. Então, é por aí. Eu não acho que seja um acaso, algo que aconteceu do boom, de repente aconteceu e tal. Foi mesmo. Teve trabalho. Certo. Brother, eu consigo identificar, eu e qualquer pessoa que tenha 2 dedos de testa, identidade própria, identidade cultural, tipo, amor à pátria, sociedade angolana. Acho que tu tens estudos e know-how para ser o que tu és em Angola, em qualquer parte do mundo, estás a ver? Tipo eu, que desisti da banda, estás a ver? Mas tens tipo a tua cena, tipo com Angola, tipo... de que forma é que tu cresces, estás a ver? Qual é o discurso que o teu pai, tipo, impôs em ti? Qual foi a promessa que vocês fizeram lá no Esquiala, estás a ver? Que te liga à banda, que te liga, tipo, a essa evolução, tipo, artística e tipo, do próprio país, porque apesar das merdas todas, o nosso país também está a evoluir, estás a ver? Certo. Assim, existe o país, todo o país não é segredo de ninguém, há para ninguém o estado em que o nosso país se encontra como um todo, não é? Eu, Cláudio, não vou conseguir resolver o tema da imigração, da água, da energia, da fome, finanças, enfim, tudo, não consigo. Eu foco numa área e é isso que eu curto, por exemplo, no meu meio e nos meus irmãos.
tu olhas para o Avelino, esquece o Kratos, é desporto. E tu não vais mover no mesmo nível de intensidade de desporto que o Kratos. O Kratos põe a vida dele, é desporto, é desporto. O Elder é uma cena. Então, nós acabamos todos encontrando aquilo que é a nossa luta, o nosso segmento, e vamos nos dando suporte uns aos outros dentro daquilo que é o nosso expertise. Sempre que eu tenho um projeto novo, uma ideia de negócio, alguma coisa, eu passo sempre pelo, eu chamo o meu board, levo ao Elder, levo ao Kratos e levo ao Cenas, e tenho sempre opiniões diferentes de visões também diferentes. E então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu vivi experiências de uma forma tão interessante para mim, e eu vi, uau, nós não temos isso, e não temos isso porque não temos isso. Então havia uma série de dependências no processo todo, e que eu fui me apaixonando à medida que ia desbloqueando. A cena dos pagamentos online, quando eu cheguei, queria ter um e-commerce. Eu tinha experiência com a Amazon, mas eu cheguei aqui e eu tinha que gerir as mil e umas dependências. EMIS, pagamentos, entidade, enfim, todo esse processo não existia. Então, eu só para isso já tinha uns 2 anos para trabalhar. E todo o resto, a venda de música digital, eu venho de um sítio em que eu estava a sair dos Estados Unidos e estava a morrer, tinha acabado de morrer o iTunes Music, a passar para o Apple Music. Voltei para Angola e nasceu 1 ou 2 anos depois aqui som, tá a ver? Então eu vi aqui um mar de coisas que podiam ser feitas e que eu em Angola os anos passavam, mas eu sempre vivia apaixonado com o tanto de que eu vivi e que ainda não tinha vivido em Angola, mas sabia que era possível, já existe. Eu vivi essa realidade, então é só implementar. O que é que falta para implementar? Então eu sempre vivi com esse nível de motivação, e em tudo que eu pude intervir, diretamente, indiretamente, eu fiz sem receio, algumas vezes de graça, algumas vezes remuneradas, algumas vezes só para contribuir, e tudo isso trouxe-me até aqui. Brada, o que é que mais te orgulha na tua trajetória até agora, e quais são os teus próximos passos? Mesmo pessoal, profissional, musical, vamos aguentar mais 6 meses de CP, depois vamos esperar 2 anos. Yeah. Eu estou motivado, então acho que ainda tenho o pé mais a frente. Yeah. Olha, do que eu mais me orgulho é não ter desistido. Eu tive muitos pares e honestamente pessoas a quem eu olhava, pessoas brilhantes na minha mente, pessoas que eu tinha como referência, porque eles davam mesmo gás para continuar, e vi muitas dessas pessoas não saberem o que fazer. De repente pode ser que estavam muito à frente, e de repente tipo, tu passas por eles e eles estão tipo parados, não estão nem sequer a fazer nada, estás a ver? Tive pessoas desse género, depois tive pessoas na mesma direção, ou seja, pessoas que eu via como muito melhores que eu, e depois simplesmente escolheram outros caminhos, não é? Eu lamento sempre, não o quero expor a nível artístico, mas para mim eu sentia que devia existir uma mixtape de CX Parte 2. Sabes porquê? Porque eu sinto que, com todo o aprendizado que eu tive na mixtape de CX Parte 1, na minha opinião, o X deu-me todas as lições possíveis que um rapper podia receber. O X esmagava-me no freestyle, o X, nós íamos ao estúdio, letras em tudo, levava uma semana para escrever, o X fazia ali no momento, o X era maravilhoso em palco, o X era, e de repente, para mim era do tipo, levei mesmo boa de surra, mas preciso da parte 2, preciso da parte 2 para pelo menos estarmos iguais. E não aconteceu. E é alguém com quem eu gostaria muito de voltar a fazer música. Então, voltando aqui à tua questão, outra, além de não desistir, foi ter conseguido, não há um rapper que eu me lembre, se calhar o Sam da Kid, mas o Sam da Kid pelo menos eu conheci e lidei,
Mas não, se calhar não há um rapper com quem eu não tenha gravado que não era alguém que eu queria gravar. Ou seja, toda a gente que eu de alguma forma gosto, admiro e tudo mais, acabei conseguindo de uma forma ou de outra ter nas minhas músicas. Eu hoje olho para o meu catálogo e olho e vejo tudo. Vejo um Icono, vejo um Keita, vejo um Valete, vejo um Azagaia várias vezes, vejo o Hernani da Silva, os dois, vejo de tudo um pouco. E eu acho que tem sido uma jornada muito divertida. A nível de próximos passos, eu estou muito a olhar para aquilo que é a minha vida profissional, que está mesmo muito direcionada para pagamentos digitais, está muito direcionada para o cenário todo de fidelização e de desenvolver aqui soluções que podem ajudar e vão ajudar com certeza algumas das coisas que nós hoje já fazemos. Eu ainda acredito que há outras formas de vender música. Eu ainda acredito que há outras formas de o artista independente rentabilizar e criar as suas próprias mecânicas e estou a trabalhar nisso. E então, eu acho que é para aí onde eu continuo a caminhar. E a parte boa é que tudo isso não é um projeto de escola que no final do dia vai ficar engavetado. São coisas que, à medida que vão avançando, vão tendo provas que funcionam, provas não só validação do mercado a nível de uso, utilização, mas também financeiro. Então, tem sido uma jornada muito interessante e é para aí onde eu continuo a caminhar. Brada, para terminar a nossa segunda parte, como é que são as tuas rotinas criativas? Quais são os momentos que mais te inspiram? Isso com base de tu me deste estás inspirado. Se a tua inspiração levar 2 anos, estamos fodidos. Não, sabes, eu fui me conhecendo. Eu tive um desafio que levou-me muito tempo a descobrir, e eu nunca prestei tanta atenção ao meu processo criativo. Essa era a cena que fez com que durante esse tempo todo eu ficasse na minha forma. Uma cena é a seguinte: eu, quando comecei, eu não conseguia escrever no estúdio. Eu precisava do meu tempo em casa, sozinho, isolado, escrevia e completava a coisa e fazia. Houve uma parte da minha vida, e tudo isso sem eu me aperceber, ok? Houve uma parte da minha vida que de repente eu comecei a fazer muitas cenas. Quando é que foi? Quando eu fui para os Estados Unidos. Qual era a diferença? O estúdio era no meu quarto. Então, de repente, eu desenvolvi a habilidade de escrever no estúdio. Então, eu começava a fazer, surgia um beat, fazia aí 4 linhas, 5 linhas, e tinha música. Por isso que o Redirecionando Influências foi muito mais rápido. E depois de Redirecionando Influências, saíram várias outras coisas, anuletivos, lancei o LP, lancei o Black Friday, o ano letivo 2019 e tal, e nesse processo, o Kwame, e nesse processo fui entendendo que a minha cena agora era no estúdio. E o Kwame foi a prova disso. O Kwame, aquilo era, e tanto que na altura apelidaram-me Gula Gula, porque aquilo era, ouvia um beat, já tinha 2 linhas, 3 linhas, já estava a escrever, então eu desenvolvi uma relação diferente com o estúdio. De repente deixou de ser em casa, passou a ser no estúdio. Depois casei-me, e quando me casei, isso só acentuou, porque em casa eu não consigo escrever como tal. Aquilo é modo família, todo o resto, até mesmo trabalho e tal, mas trabalho criativo, tipo escrever músicas, só de quando em vez assim às 23 dá assim uma coisinha, uma faíscazinha. Mas digo-te que se eu for para o estúdio é instantâneo, ou subir, escravo e tudo mais. Então eu fui me descobrindo assim durante esse tempo. Então hoje em dia é isso. Eu centro hoje para um estúdio, posso dizer que eu posso sair como astral. E as últimas pessoas que gravaram comigo nos últimos tempos, muitos deles inclusive as músicas nem chegaram a sair, foram sempre em modo urgência. Preciso disso, por favor. E eu vou para lá, escrevo, gravo. E a música sai. Então é muito por aí. Eu acabei, vou me conhecendo, vou me desenvolvendo e treinando também para não depender da minha inspiração. Brada, essa é a nossa última parte, estás a ver? Eu acredito que o geral não vai ouvir, mas pelo menos a tua elite vai ouvir.
Yeah. Yeah. Brada, Angola claramente que é um panorama musical rico, tem um panorama musical rico que vem desde os anos 40. Eu há muito pouco tempo eu pensava que a nossa música começou tipo nos anos 50, com David Zé, com as primeiras músicas tipo de repressão, tipo aos Tugas, mas estive a dar uma pesquisada e começam tipo em 1930 e 40 e é boa antiga, que é um bocadinho quando começou também essa música negra a passar pelo mundo, estás a ver? E a nossa cena, tipo, a nossa música tem uma cena social big e durante anos e anos e alguns rappers também sempre tiveram esse pé firme naquela cena social. Só que, brado, eu sinto que os vândalos falam do hip hop, brado. Não há mais vândalos no hip hop angolano. Não, se for no conceito que né, que se chama, não, há sempre. E o que acontece é que há muito ruído, há muita coisa, muita. Estás a ver? Eu comparo isso à cidade de Nova Iorque. Tal como vejo, eu já lá estive e provavelmente algumas das pessoas que ouviram estiveram, mas mesmo para quem não esteve, imagina um filme que se passa na cidade de Nova Iorque. Muita buzina, muito carro, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é o que passa. Nós saímos de um circuito em que todo o pessoal que ouvia rap conhecia, sabia. Eu sei que o Eddie Pipocas lançou um som. Eu sei que o CFK lançou, eu sei que o DJ Samurai lançou uma compilação, vão ouvir da música 1 a 18. E fomos arrastando para um cenário em que somos 100 a lançar no mesmo dia. Somos 100 a falar de muita coisa, mas pois quem realmente faz o stick é quem tem mais fanbase. Se eu lançar o meu LP, provavelmente no mesmo dia com um rapper badalado da New School, provavelmente o meu LP vai continuar a tocar naqueles meios que todos conhecemos, que tocam, mas não vai dar um boom extra porque vai ser imediatamente abafado por um trapper que tem muitos seguidores, por exemplo. Então o que eu quero dizer é, o conteúdo continua a ser feito, o conteúdo continua a ser publicado, mas há uma diferença que é muitos destes artistas não acompanharam os canais disponíveis para publicar músicas. Estão nas plataformas digitais, fixe, mas para as plataformas digitais tu tens que ir procurar. Tu não vais abrir o Apple Music e ver se a CFK lançou, porque não é? Tens outros números. Então, eu sinto que não se criaram canais alternativos, os mesmos que estes outros artistas usam, para chegar à sua fanbase. Então, tu tens muitas das vezes, e eu próprio acabo sendo também às vezes culpado disso em trabalhos anteriores, tens muitas cenas em que, lancei, está aí. O meu trabalho foi feito, lancei, mas não é, eu não gosto de ir para a televisão cantar, porque eu vou para a televisão cantar num dia de semana em que eu estou a trabalhar e que eu vou cantar playback. Não tenho essa disposição, mas estás a ver? E também, porque você faz parte do Dream Team, e o Dream Team não vai, todo mundo vai. Tá na cara, brada. Eu acho que tu tens boa da razão, estás a ver? Acho que tens boa da razão, tipo, eu acho que eu evoluí, tipo, na comunicação generalista, mais focada, tipo, e porque estou fora, e tu já viveste fora, tipo, quando descobres que existe um mundo de pessoas negras que não existe fora do teu país, então eu abracei boa essa cena, estás a ver? E claramente, tipo, que quando tu estás fora, eu pelo menos eu tenho vergonha de estar em foros onde estamos a discutir saúde em Angola, brado, entendeste? Tipo, claramente que me preocupa, mas, brado, eu estou noutra cena, entendes? Tipo, as minhas filhas me perguntam quando vamos em Angola, eu digo, faltam 10 anos quando tens 18 anos. Estás a ver? E os putos dois cagaram, tipo, cenas evoluiu para outra cena e não trouxe a tua base, o teu irmão evoluiu para outra cena e não trouxe a base onde eu me formei jornalista. Estás a ver, brada? Eu sou um jornalista do hip hop. Estás a ver, brada? Estás a ver? E então, claramente que essa nova geração cagou para essa merda. Tipo, brada, eu rezo todos os dias pro Zuckerberg tropeçar na puta do modem e o Instagram ficar uma semana fora. Estás a ver? Braga,
entendo, sim senhor, a tua cena. Claramente todo mundo quer streaming, estás a ver? Principalmente agora, então, agora que assinaste com a sua Willy, tenho certeza absoluta que a tua cena é outra, entendeste? Que a tua cena é outra. Tu não precisas tipo de 1 milhão de streaming, tu precisas de 1000 pessoas com 100 euros que vão no teu concerto minimalista. Estás a ver? Sim. Tu precisas de 2 sográficos que acreditam no teu projeto, estás a ver? E vais andando, estás a ver? Como claramente tu não és um artista de single, és um artista de álbuns, estás a ver? Exatamente. Eu acho que apesar de eu não estar em Angola, apesar de eu não estar a viver as mesmas cenas que tu, a tua elite não mudou. E de alguma forma, eu fiz parte, não intensamente, estás a ver, porque nunca tive presencialmente, mas só o facto de eu pertencer a esse grupo, só o facto de teu irmão me procurar para distribuir um podcast, eu, de uma forma ou outra, fiz parte dessa cena e sei como é que funciona, estás a ver? E sei como é que funciona. Brada, para te deixar em paz, tipo,